turma, então vamos aqui para a correção da nossa primeira atividade, de função afim, ok? A primeira questão diz o seguinte: Ingrid precisou contratar um encanador para reparar a tubulação do seu banheiro. O profissional contratado cobra um valor fixo por visita de R$ 60, mais um adicional de R$ 15 por hora trabalhada. Considerando o tempo X, horas trabalhadas e o custo C do serviço, assinale a opção que contém a fórmula que expressa C em reais em função de X horas. Então, turma, o que eu quero que vocês façam nessa questão? Eu quero que vocês montem uma fórmula, tá? Uma lei que relacione aqui o custo em reais em função aqui da quantidade de horas que eu vou chamar de X, tá? Para isso é só vocês observarem os dados que foram fornecidos no problema. Vou até separar aqui, ó. Eu tenho aqui um valor fixo por visita, que no caso aqui é R$ 60. Quando eu digo valor fixo, esse é um valor que não muda, tá? Então, qualquer serviço, qualquer visita que esse encanador fizer, ele vai ter esse valor fixo de R$ 60. É como se fosse uma taxa que ele cobra apenas pela visita, tá? E, adicionalmente, eu tenho aqui R$ 15 por hora trabalhada. Então, esse é o valor que vai variar conforme o tempo que ele trabalhar lá na casa da pessoa que ele fizer a visita, tá, pessoal? No caso, as variáveis que a gente vai utilizar aqui é X para horas, né, como eu já havia falado antes, e C para o custo do serviço. Ok, turma? Como é que eu vou montar essa fórmula? Simples. Olha, eu sei que C, que é dado em reais, que é o custo, ele vai variar em função de X. Então, C de X, ele vai vir aqui antes da igualdade. Ele vai variar em função da quantidade de horas. Tá, pessoal? Então, a quantidade de horas ela vai ser multiplicada justamente pelo valor unitário de uma hora, que é R$ 15. Então, vou ter aqui 15x, tá? 15 vezes a quantidade de horas. Tá? Se ele ficar uma hora, vai ser R$ 15. Se ele ficar 2 horas, vai ser R$ 30. Tá? Se ele ficar 3 horas, vai ser R$ 45. Então, ao final do cálculo aqui, onde eu calculo o custo das horas trabalhadas, eu tenho que somar R$ 60, que é o valor fixo da visita. Esse é um valor que não muda, tá? Então, essa é a função, né? Essa é a lei que representa essa função aqui de C, tá? Então, turma, essa é a lei que expressa o custo em reais em função da quantidade de horas, né? Isso. Então, variando a quantidade de horas, o meu custo aqui também vai variar, tá? Então, olhando aqui para as alternativas, a resposta correta era essa, tá? 15x mais 60. A próxima questão diz o seguinte: considerando o problema de nossa videoaula, aonde Marcos pega um táxi para ir à casa de sua namorada, vamos considerar que a distância percorrida pelo táxi tenha sido 20 km. Tá? Então, se vocês recordarem lá na nossa videoaula, tinha um probleminha lá que Marcos tinha que pegar um táxi para ir para a casa da namorada, né? Naquela oportunidade. O valor, a distância da casa da namorada dele era até 15 km, tá? Só que eu dei uma alterada aqui. Agora vamos considerar que a distância seja 20 km, tá? E de acordo com os dados lá, a gente montou uma formulazinha, né? A gente montou a função, né, que relaciona aqui o preço, né, em relação à quantidade de quilômetros, que no caso aqui é X, tá? Então, qualquer preço para qualquer distância eu consigo calcular através dessa fórmula, tá, pessoal? Então é só pegar esse valor 20, tá? 20 km e substituir aqui na posição de X. Então vai ficar P de 20 igual a 2,5 vezes 20 mais 4, tá? 2,5 vezes 20 dá 50, 50 mais 4 dá 54, tá? Então o valor é R$ 54. Se você ficou com dúvida do porquê dessa fórmula, como é que ela apareceu, como é que a gente montou ela, dá uma olhada lá na minha videoaula que eu explico ela detalhadamente, tá? Vou deixar o link aqui para vocês, é só vocês acessarem. Ok, turma? Próxima questão é uma questão bem simples, ela quer apenas que nós identifiquemos aqui, dentre essas opções, qual representa uma função afim, tá? Então vamos olhar aqui de uma por uma, né? Essa primeira não é, turma, porque ó, a função afim ela é uma função do primeiro grau, então não posso ter a variável aqui elevada a um número maior que 1. Né? Ela teria que ser sem nenhum valor aqui em cima
que é justamente quando ela vai estar elevada a 1, tá? Se eu tenho um 2 aqui, ela não é uma função afim, ela é uma função quadrática, né? Inclusive a gente vai estudar isso no próximo assunto, tá? A segunda opção aqui também não é, porque eu tenho duas variáveis, tá? Na função afim eu possuo apenas uma variável, né? No caso aqui teria que ser apenas x, mas aqui eu tenho x mais e, então também não é uma função afim. Terceira opção, eu tenho aqui a variável elevada a 3, como já falei para vocês, a função afim é uma função do primeiro grau, não é uma função afim, tá bom? Essa quarta opção aqui eu tenho uma raiz de x, tá? Também não é. Se você tirasse essa raiz aqui, ficaria x elevado a 1 meio, né? Que não é x elevado a 1. Então, não é uma função afim. Então, a função afim vai ser essa daqui, 3x mais 10, tá? Eu tenho aqui apenas uma variável elevada a 1, tá? Que é o termo de A. E esse aqui é o termo de B. Tá ok, turma? Então, seria essa última opção. Turma, e o próximo problema era aquele que vocês tinham que fazer no caderno de vocês, tá? E me mandar uma foto, ok? Então eu tenho aqui uma função 4x menos 3 e eu queria que você calculasse aí dois pares ordenados, dois ou mais, tá bom? Tanto faz, um 2 já é suficiente. E que vocês fizessem a representação gráfica dessa função. Então, bem simples, né, turma? Eu vou aqui substituir f de x por y, tá? Eu atribuo o valor para x e calculo para y. E vou fazer aqui duas atribuições. Eu vou utilizar os valores que mais vocês utilizaram lá na questão, que foram 1 e 2, tá? Então, no primeiro momento aqui, x vai ser 1. Se x é 1, eu substituo x, esse valor 1 aqui, na posição de x. Vai ficar 4 vezes 1 menos 3. 4 vezes 1 dá 4, menos 3 dá 1. Então, quando o x é 1, o y é 1, tá? Então, par ordenado 1 e 1. Segundo par ordenado, o x vai ser 2, substituindo vai ficar 4 vezes 2 menos 3. Para construir o plano cartesiano, eu preciso de dois eixos. Um horizontal, que aponta aqui para a direita, e um vertical, que aponta para cima. O horizontal eu chamo de x e o vertical eu chamo de y, tá, pessoal? Separo ele em intervalos, tá? Alguns alunos tiveram problema porque construíram os intervalos aqui com distâncias iguais. Tem que ser a distânciazinha, uma distância constante. Você pode fazer de meio em meio centímetro, de 1 em 1 centímetro. O importante é que as distâncias entre os intervalos sejam iguais, tá, pessoal? Então aqui a numeração eu tenho a origem do sistema, que é onde os dois eixos se cruzam, que eu chamo de zero aqui, tá? E aí eu vou proceder a numeração aqui, ela aumentando o valor para o lado que a setinha aqui está apontando, tá? Então, para a esquerda está diminuindo, que no vertical para cima aumenta e para baixo diminui, tá? Marcando os dois pontos, eu tenho aqui 1 em 1, tá? 1 para x, 1 para y. E o próximo ponto é 2 para x e 5 para y. Algumas pessoas fizeram só até esse ponto aqui, não construíram a reta. Também está incompleto, pessoal, né? Porque a representação gráfica da função, ela é justamente a reta. Então fez quase tudo, só faltou justamente a representação gráfica. Então eu vou traçar uma reta que passa aqui pelos dois pontos, tá? Então essa reta representa aqui a função 4x menos 3. Ok, turma? Então essa foi a correção da atividade. Tá bom, pessoal? Então até a próxima.